Muitas propriedades físicas e químicas das substâncias só podem ser verificadas por conta de conceitos nanoscópicos que essas substâncias possuem. Aqui a gente vai entender um pouquinho por que algumas substâncias estão no estado sólido, líquido ou gasoso à temperatura ambiente, ou seja, o que justifica o estado de agregação das partículas. Vamos pensar que quanto maior for as interações intermoleculares, ou seja, quanto mais forte for as interações entre as moléculas, ou quanto mais interações acontecerem ali, mais essas moléculas vão ficar atraídas entre si. Então, maior interação intermolecular, maior força de atração entre as moléculas. As moléculas que estão muito juntas caracterizam o estado físico conhecido como sólido. Então, as moléculas estão mais pertinhas umas das outras. Já quando elas começam a ficar um pouco mais espaçadas, tem maior movimento, maior espaço livre entre elas e caracterizam o estado líquido. Agora, quando as moléculas se movimentam muito mais e estão muito mais longe uma das outras, a gente tem ali moléculas no estado gasoso. Então, aumentando as interações entre as moléculas, a gente consegue aumentar a atração entre elas. E a chance, então, de estar no estado sólido é muito maior. Quando as forças de interação intermoleculares são muito intensas, a gente tem, então, um aumento na atração entre as moléculas. Isso vai fazer com que elas fiquem mais próximas uma das outras, certo? Quando a gente quer passar essas moléculas para um estado de agregação em que as partículas precisam ficar mais soltas, isto é, quando a gente precisa passar do estado líquido para o gasoso, ou então a gente precisa passar do estado sólido para o líquido, de que maneira essas interações intermoleculares vão influenciar nesses processos de transformação do estado físico? Se as moléculas estão mais juntinhas, porque fazem mais interações, eu também vou precisar de uma maior quantidade de energia para afastar essas moléculas. Se eu preciso de mais energia para poder afastar essas moléculas que estão muito próximas, eu vou ter que aumentar o meu ponto de ebulição. Lembrando que o ponto de ebulição marca a temperatura de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Logo, quanto mais interação a molécula faz, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Agora eu quero que você pense comigo de que maneira as interações intermoleculares vão influenciar no ponto de fusão de uma molécula. Quanto maior ou mais forte as interações presentes ali, mais essas moléculas vão ficar atraídas umas pelas outras. Então, mais juntinhas essas partículas vão estar. Isso quer dizer, então, que eu preciso de menos energia para aproximar essas moléculas, uma vez que as forças de atração já mantêm essas moléculas mais juntinhas. Se eu vou precisar de menos energia para aproximar essas moléculas, então o meu ponto de fusão vai ser muito menor, porque naturalmente elas já vão ficar unidas. Logo, o aumento nas interações intermoleculares de uma substância colaboram para a redução do ponto de fusão dela. A solubilidade é uma característica que é determinada pela polaridade das moléculas. Vamos relembrar aqui que a polaridade das moléculas está associada à diferença no momento de dipolo que elas têm. Quando a gente tem uma diferença significativa nos vetores de momento de dipolo, a gente tem uma molécula polar.
Quando não existe diferença entre os vetores de momento de dipolo, ou esses vetores são nulos, a molécula é apolar. E moléculas polares dissolvem-se muito bem em moléculas polares, assim como moléculas apolares dissolvem-se muito bem em moléculas apolares. Aquela premissa de que semelhante dissolve semelhante é válida aqui, na relação entre polaridade e solubilidade. Existem algumas substâncias que possuem caráter anfifílico. O que significa isso? Anfifílicas são aquelas substâncias que se dissolvem bem tanto em moléculas polares quanto em moléculas apolares. Vamos relembrar aqui que a molécula de água é uma molécula polar. As moléculas de óleo, ou por exemplo a gasolina, são moléculas apolares. O etanol tem caráter anfifílico. Ele pode se comportar como polar ou apolar. Muita gente brinca e fala que ele tem um caráter de bipolaridade, mas isso não tem nada a ver. E o nome correto para isso é anfifílico. Como é que funciona esse caráter polar-apolar do etanol? Vamos pensar que aqui o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai fazer com que exista um vetor voltado para ele, um momento de dipolo voltado para ele. E isso caracteriza como a parte polar da molécula. Já essa parte aqui dos hidrocarbonetos é a parte apolar da molécula. Lembrando que todos os hidrocarbonetos são apolares. Lembra lá da regra do carbono tetraédrico? Quando os vetores estão voltados para o carbono, para o centro, apolar. Ou quando os vetores estão voltados para a extremidade, molécula também apolar. Todos os hidrocarbonetos são apolares. E quando você coloca ali um centro de eletronegatividade, essa, que no caso é o oxigênio, essa molécula fica com uma parte polar. Então, a molécula de álcool vai ter um caráter anfifílico porque essa parte polar vai se dissolver melhor na água e por isso é conhecido como hidrofílica, amiga da água, e essa parte aqui do hidrocarboneto vai se dissolver melhor no óleo ou na gasolina, porque essa parte apolar dissolve muito melhor em solventes ou em substâncias que também são apolares. Mas não é só o etanol que tem essa característica de anfifílica, não. Os sabões e os detergentes também são substâncias anfifílicas. Aqui a gente conhece um esquema determinado por cabeça-cauda. Essa cabeça é a parte polar, que tem os compostos, que tem os elementos, na verdade, mais eletronegativos da molécula. Então, essa parte, que é conhecida como cabeça, com os elementos mais eletronegativos, é polar. E essa parte aqui com os hidrocarbonetos é apolar. Então, a gente vai perceber que o sabão, ele consegue dissolver na água, por conta dessa cabeça polar, e dissolver no óleo, por conta dessa cauda polar. Muitos vírus e bactérias têm em sua membrana plasmática uma estrutura apolar. Então, o sabão consegue se ligar à capinha do vírus e consegue se ligar à água, conseguindo levar todos os vírus, micro-organismos, bactérias lá fora, porque conseguem carregar, juntar partes que inicialmente não se misturavam. Os sabões que a gente conhece ou detergentes podem então ser feitos de sódio ou sulfóxido de sódio, mas a função deles vai ser a mesma, de se misturar com água e óleo ou uma parte polar e apolar da mesma forma.